Então, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que retomamos aqui a Bezerra. Desde já deixo um abraço fraterno da equipe da Casa Chico Xavier, a qual eu faço parte. Eu me chamo Daniela Padilha e estarei aqui nessa noite com vocês, compartilhando algumas reflexões sobre o tema proposto aí pela Casa, que vem seguindo alguns livros básicos, da codificação. E hoje nós vamos falar sobre um tema específico, o Livro dos Médiuns. Então, antes de adentrar no tema, reforço o meu muita paz a todos e a todas, que todos se sintam bem-vindos, que possamos nos conectar com nossos anjos da guarda, com a espiritualidade amiga, para que tenhamos uma noite de aprendizados, uma noite de reflexões sobre os ensinos desse codificador tão abnegado que nos ajudou a clarear a moral do Cristo, que nos ajudou a entender como é que a gente desenvolve na prática essa moral. Então, que Jesus esteja conosco em nossos corações, em nossas mentes, do nosso ladinho aí, fortalecendo as nossas reflexões, nos dando clareza, trazendo esse amor que mante aí os nossos espíritos, essa luz que esteja conosco, tanto nessa noite, quanto aí na semana que se encerra hoje, outra já começa amanhã. Então, o nosso objetivo hoje é desenvolvermos juntos uma reflexão a respeito do Livro dos Médiuns, como eu já falei. Eu dei uma olhada aí nas últimas palestras e vi que Dulcinea do Gegade foi a última pessoa que falou sobre o Livro dos Médiuns, também sobre esse capítulo que é das manifestações físicas e espontâneas, que aí a gente vai conversar um pouco hoje, especificamente sobre o fenômeno do transporte. Eu vejo aqui que nós temos rostinhos que talvez está chegando hoje pela primeira vez na Casa Espírita, pela segunda vez, como o amigo que está ali atrás, nós conversávamos antes. Temos uns rostos bem novos, bem jovens, então espero trazer aí uma reflexão que fique para cada um de nós. Às vezes, se tiver alguma palavra que a gente fale que não ficou tão clara, que a gente vai falar de fluido, a gente vai falar de espírito, de matéria, depois a gente anota, dá uma olhada nesses livros, porque nesse pouco tempo que nós temos, é para deixar aquela curiosidade, aquele gostinho de quero mais, para que a gente estude. O Livro dos Médiuns é um livro de estudo, é um livro que precisa estar lá na nossa cabeceira. Então não vai ser em 40, 50 minutos que a gente vai explicar tudo que a gente vai precisar sobre esse tema. Mas, claro, provocar ali aquela curiosidade para a gente ler, para a gente estudar, para a gente se aperfeiçoar. Então, seguindo aí essa lógica que eu vejo que a Casa está propondo, esse capítulo especificamente, como eu falei, de O Fenômeno de Transporte, ele vai estar lá no capítulo 5, na segunda parte do Livro dos Médiuns. Nessa segunda parte, Kardec vai organizar as manifestações espíritas. Então, ele vai falar de manifestações físicas, de manifestações inteligentes, da teoria das manifestações físicas, e que essas manifestações físicas, elas podem ser provocadas ou espontâneas. Ou seja, tem umas que a gente pode evocar os espíritos, chamá-los pelos nomes, ou, às vezes, acontecem de forma espontânea, sem que a gente esperasse por aquilo. Então, eu reforço, gente, espiritismo é estudo, porque quando a gente estuda, a gente se liberta, a gente tem clareza, a gente tem convicção no que a gente está crendo. A gente não fica com aquela fé cega, com aquela fé que não tem lógica, que não tem razão. Então, falar do Livro dos Médiuns é fortalecer essa clareza, é fortalecer a consciência dessa plena e natural possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos, que são seres inteligentes como nós. Nós, eu quero dizer, não num grau de escala espírita de mais adiantado ou menos adiantado, mas seres capazes de comunicarem-se conosco, de trazerem ideias, nesse sentido de inteligente, com um contexto, com um sentido, com uma mensagem ali por trás. Então, o fenômeno do transporte, que é esse que nós vamos aí abordar hoje, e claro que eu vou fazer algumas outras referências, porque falar de Kardec é, como eu sempre falo, parece um grande mural, que a gente pega de um livro, pega de outro livro, afinal, os livros foram sendo feitos por essa experiência prática, por esse método ali das revistas espíritas. Então, a pergunta principal de hoje é possível um espírito transportar objetos? Como é que pode o espírito transportar um objeto se ele não tem mãos como nós temos?
mãos que carregam a matéria. Isso é possível? Como é que isso se desenvolve? E o principal, qual é a utilidade prática para o nosso desenvolvimento moral de um fenômeno como esse? Porque em Espiritismo eu sempre falo, nada é acaso e nada é à toa. A mediunidade, como essa faculdade de comunicarmos com a espiritualidade, ela não serve para que só Daniela, só Maria, só José se melhorem, se desenvolvam. É uma ferramenta que serve para a melhora da humanidade. Então a coisa é séria. A coisa é muito séria. E como Deus, em sua misericórdia, nos dá essa possibilidade de estar em contato direto com seres superiores a nós. E também com seres que estão ali na mesma frequência que a gente ou um pouco abaixo. Vai depender do que é que a gente está vibrando, de como andam os nossos pensamentos. Afinal, se todos somos médiuns, ou seja, todos sentimos a influência dos espíritos, uns em um grau mais elevado, ou seja, mais ostensivo, e outros menos ostensivo. É aquele pessoal que diz que não sente nada, que não vê nada, que não escuta nada, que não tem nenhum arrepio. Ou que acabou de chegar na casa espírita e ainda está entendendo como é que funciona tudo isso. Então, a gente sempre fala, vez por outra eu escuto o pessoal falando assim, me disseram que eu tinha que ir numa casa espírita para trabalhar a minha mediunidade. E eu sempre tenho cuidado com essa frase, porque a gente está na casa espírita para se trabalhar, para se transformar, para ser um ser humano melhor, para desenvolver a caridade, para desenvolver a nossa humildade, a nossa paciência. A mediunidade vem com o tempo. Às vezes a gente acha que é isso, que é o fenômeno. E se a gente for olhar para a palavra fenômeno, pelo lado do dicionário, fenômeno quer dizer algo que não é usual. É um acontecimento raro, é um acontecimento que não é tão corriqueiro. Então, se é fenômeno de transporte, já está nos dando uma ideia de que um espírito transportar um objeto de um lugar para outro é algo raro de acontecer. E nós vamos entender como, quando, por que isso foi útil. E também, se hoje ainda é. Será que hoje, para acreditar numa espiritualidade amiga que intervém, que nos ajuda, que nos ampara, nós ainda precisamos ver os objetos levitando, as mesas girando, como era a época de Kardec, as cestas escrevendo sozinhas? Será que nós ainda precisamos ver que tem um objeto, esse livro sair daqui e aparecer na minha casa? Quando a espiritualidade está aí, disponível, para ser acessada talvez até por uma simples prece. Então, hoje é a gente pensar, talvez, claro, isso teve sua importância ao tempo de Kardec, onde a maior parte das pessoas, até pela eclosão das ciências, o materialismo em alta, as pessoas estavam meio descrentes, estavam meio ressabiadas com a igreja, com aqueles dogmas, com aquelas coisas. Então, conversar com os espíritos virou coisa de alucinado, virou coisa de gente que não estava muito bem do juízo, ou isso virou uma loucura, ou então uma coisa mística, supersticiosa. E hoje, gente, o que eu vim dizer, principalmente, além de falar de fenômeno de transporte, é que a gente naturalize a comunicabilidade com os espíritos, como eu converso com ela, como eu converso com ele, como eu converso com ela. São inteligências que estão ao nosso lado sempre. Muitos querendo nos ajudar. E a gente de olho fechado. E a gente buscando fenômenos que satisfazem muito mais uma curiosidade e uma incredulidade do que o que de fato as nossas almas precisam, que é de amor, que é de consolo, que é de respostas para nossas dúvidas, que é de confirmação para os nossos anseios, que é aquele aconchego que o Cristo nos promete. Mas Ele nos lembra que aqui nós teremos aflições, teremos sofrimentos, teremos dores. Então, quando a gente pensa em todo esse contexto, como é que esses fenômenos, então, ajudaram a essa doutrina que tem esse fim de consolar? Como é que um levitar de objetos, ou um objeto sair daqui e aparecer lá na casa dela, aparecer lá na casa dele, como é que isso ajudou o Espiritismo a se sedimentar? É sobre isso que nós vamos falar hoje também. Então,
como eu falava que hoje nós estamos vendo uma parte do capítulo 5, da segunda parte do livro dos médiuns, hoje nós vamos ver do item 96 ao 99. Claro que fazendo aí alguns recortes dentro do nosso período de tempo. No item 96, Kardec nos traz explicitamente que o fenômeno de transporte consiste em transportar objetos de um local para outro. E, principalmente, objetos inexistentes no local onde estão os observadores. Ou seja, não é arrastar um objeto somente, não é levantar um objeto somente, é fazer com que ele saia daqui e apareça em outro lugar. Nossa, isso é possível? E aí, eu vinha comentando com o Ingrid no carro hoje, como é que isso não é possível? Se isso já foi atestado pelo codificador. Para que a gente acredite na gravidade, todo dia a gente tem que ficar jogando uma maçã para cima para ver essa maçã cair. Para a gente acredite na eletricidade, precisa colocar o dedo no fio e ficar lá levando choque. Quando a gente já sabe que isso vai acontecer. Quando a gente já sabe que se eu pegar esse copo e jogar para cima ele vai cair, a prova que a lei da gravidade está aí. Então, Kardec já documentou esses eventos. Essas sequências de situações que objetos saíam de um ambiente fechado, hermeticamente fechado, e apareciam em outro, também hermeticamente fechado. Daniela, como é que funciona isso? Como é que são esses fluidos? O que é que acontece? É uma explicação bem técnica, que eu penso que seja mais producente hoje nós entendermos que isso é possível, isso é atestado, como eu posso dizer assim, provado por Kardec. Quando ele inclusive vai fazer aí de forma muito metódica, muito clara para nós essa diferença entre fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. Hoje nós estamos basicamente encerrando aí esses fenômenos de efeitos físicos, né? Eu creio que Dulce já falou de ruídos, de batidas, né? Às vezes até de aparições. Então, o que são os fenômenos de efeitos físicos? São aqueles que causam impressão em nossos sentidos. Ou seja, são sensíveis aos nossos sentidos. Ostensivamente eu consigo ver, todo mundo consegue ver, não é só aquele médium mais ostensivo. Todo mundo consegue ouvir, não é só aquela pessoa que é mais sensível, digamos assim. Então é uma batida, é um ruído, é um empurrão, é uma coisa que cai e ninguém empurrou e não tinha corrente de vento e não tinha nenhuma outra causa da natureza que tenha causado que não a única que sobra, que é um espírito que interviu ali. Então, foi visto todas essas possibilidades, né? De batida, ruído, suspensão de objetos, materialização de espíritos. E, por último, Kardec deixou o fenômeno de transporte. Porque transportar os objetos também é uma forma de mediunidade ou de fenômenos de efeitos físicos. Versus os efeitos físicos, nós temos quais? Os efeitos inteligentes. Psicografia, psicofonia, os médios que têm a visão, que conseguem ver a espiritualidade que está presente nesse lugar. A audição, que não é a audição que escuta aquela batida. Eu estou falando da audição que o Espírito se comunica conosco através do pensamento, mas é como que se a gente estivesse ouvindo o que ele está dizendo. E por que é importante a gente falar de tudo isso? Se você me perguntar, eu acho que eu estou lá na Casa Chico. A Casa Chico iniciou em 2020, mas antes nós já temos um outro grupo. Vamos dizer que uns 5 anos frequentando uma reunião mediúnica. Efeitos físicos na Casa Chico, não sei se eu posso atestar, comprovar, dizer, aconteceu realmente aqui. Mas efeitos inteligentes, psicofonias, psicografias, intervenção dos espíritos dessa forma, que em contato com a inteligência do médium nos trazem mensagens consoladoras, nos trazem respostas, nos trazem conforto, essas são aos montes. E o que é que isso quer dizer? Será que ainda precisamos dos efeitos físicos? E muitos de nós a gente pode achar que não, eu já acredito na espiritualidade. Será? Será que ainda não fica aquela dúvida? Mas será que isso é isso mesmo? Olha para a idoneidade, para a honestidade, para a boa vontade dos médiuns, das pessoas que se dedicam a essa atividade. Elas iriam estar perdendo o tempo delas para trazer mensagens de um suposto espírito.
Claro que Kardec também, nesses itens que nós vamos abordar hoje, ele diz: analisemos tudo com bom senso. Razão, lógica, ou seja, não é aceitar tudo porque vem da espiritualidade. Ah, é do Espírito, Maria, é perfeito. Eita! Mas também não é negar tudo porque, não, eita, também. E quer ver se assinar um nome ali que é um pouco mais conhecido, aí aqui não pode mesmo, né? Se esses espíritos estão ao nosso lado, gente, muitas vezes não se identificam, porque sabem que ou a gente não vai acreditar, ou quem lê perto da gente não vai acreditar. Então ele diz: um amigo da casa, um espírito guardião, um trabalhador do bem, um servidor da luz. E muitas vezes é uma espiritualidade com a potência de nos ajudar. E às vezes a gente ainda está descrente. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, falar do fenômeno de transporte é para a gente entender que dúvidas a gente precisa transportar da nossa mente, que não tem para que estar aí mais. O que precisa para fortalecer minha convicção. Eu que estou chegando agora há pouco na casa espírita, eu que sou nova, sou jovem, estou ali com a minha boneca, chegando a essas meninas lindas. Eu que já estou aqui há um tempo, o que eu ainda preciso acreditar que não está ainda 100%? É na minha potência de mudar? É na minha capacidade de perdoar? É no que eu preciso me engajar na casa espírita, que eu preciso trabalhar e entender que preciso servir ao bem? Sempre, Kardec nessa beleza, ele nos possibilita milhares de analogias, né? Emmanuel é que é craque de fazer isso, quando ele pega um simples trecho e faz uma analogia. Então, fazendo uma analogia, o que é que precisamos transportar de nós que não combina mais com o que a gente quer? Que não combina mais com a versão que eu prometi para mim mesmo de 2023? E em que eu preciso acreditar? Às vezes a gente acredita, eu fico brincando com uma pessoa da minha família, que ela chega assim no YouTube, qualquer coisa que tiver lá, ela acredita. Passou no YouTube que tomar tal coisa para tal coisa é bom. Pronto, começou. E aí é uma crença aqui em Jesus Cristo. Mas quando a gente fala que é possível comunicar-se com os espíritos, não. Uma ciência que está aí provada para quem quiser ver. Tantos e quantos estudiosos que quiseram desmentir o espiritismo chegaram lá e hoje eu sou espírita, não pela religiosidade, mas pela comprovação dos fatos. William Crookes, César Lombroso, o próprio Kardec, que dizia mesas girantes, até que você me diga que mesa tem neurônio. O próprio Kardec dizia isso, né? Ele queria provar que aquilo era tudo uma falácia, que aquilo era tudo uma mentira. E ele foi vendo que tinha uma coisa ali por trás. As batidas respondiam às perguntas, ou seja, eram respostas inteligentes. Se para todo efeito inteligente é preciso ter uma causa inteligente. Então, se eu tenho um efeito, antes do efeito tem a causa. E aí a gente para na primeira causa, causa primária de todas as coisas, igual essa blusa que eu estou vestindo hoje, em Deus, que criou o espírito e a matéria. Espírito que carrega o atributo da inteligência. Então, quando um espírito consciente, com sua vontade, ele transporta um objeto, ele faz isso pela sua inteligência. Ou seja, é a prova que o espírito age sobre a matéria. Mas não é a matéria que tem vida? Não é a mesa que girava sozinha? Não é a mesa que tinha neurônios, que sentia, que falava, que ria? Mas uma inteligência ali por trás, agindo sobre a matéria. Que é o que o meu espírito faz, o seu espírito faz, o nosso espírito faz com o nosso corpo. Age sobre uma matéria carregada de fluidos. Fluidos nós poderíamos chamar de essa energia que nos faz estar vivo, que nos traz essa vitalidade e que nos traz essa possibilidade de viver. Então, está aí esse espírito inteligente, mandando milhares de pensamentos no nosso juízo. Tem estudo que diz na internet, né, não sei até que ponto isso é verdade, que a gente pode chegar a pensar de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Nós, espíritos, provavelmente, a maioria de nós aqui na Terra, de terceira ordem. Imperfeitos, mas perfectíveis. Quem sai da sua casa em pleno sábado à noite para uma casa espírita, está querendo se transformar. Está querendo se... Tem alguma coisa que está faltando, que eu quero mais, eu quero entender. Então, quando a gente fala de tudo isso, pensar, tá, eu quero entender.
Mas se nós já temos as manifestações inteligentes, ou seja, de efeitos inteligentes, ou seja, a psicografia, a psicofonia, como eu falava, para que serve então essa história de efeito físico? De transportar objeto, de levantar mesa, essa coisa toda. O objetivo principal foi demonstrar essa existência de seres incorpóreos e a possibilidade deles se comunicarem conosco. Como eu falava antes, na época, o materialismo era muito forte. Na época da eclosão das ciências, do iluminismo, quando se falava em fé, em Jesus, as pessoas riam. E principalmente no contexto de Kardec na França, né? Liberdade, igualdade, aquelas 3 palavras, eu acho que é outra fraternidade, né? Se eu não me engano. Pronto, obrigada, a ajuda dos universitários. Então, a França eclodindo nessa história material, que, pensando aqui no materialismo, gente, não como aquela pessoa que é apegada às coisas da matéria ou apegada ao dinheiro, mas o materialismo que eu quero falar aqui é aquele que Cosme Massa explica em o livro Espírito e Matéria. Materialismo como a pessoa que não acredita que há algo além da matéria. O materialista acredita que tudo é propriedade da matéria, ou seja, que não há o espírito, que não há algo à parte, que Deus criou espírito e matéria. O materialista só acredita nessa de cá. Nós, espiritistas, acreditamos que existe um ser inteligente que age sobre a matéria, que é justamente o espírito. Então, quando a gente entende isso, esse tipo de fenômeno, ele foi essencial nessa época. Não bastava psicografias, não bastava psicofonia e eu dizer que era o espírito de Santo Agostinho. Os incrédulos iam dizer, não, conversa. Era preciso algo mais ostensivo, algo incontestável, algo nítido, para essa plateia toda vez, como diz a história, para não restar dúvidas. Então, se a gente for pensar nisso, Daniela, você está querendo dizer que a comunicabilidade com os espíritos surgiu com Kardec? Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Pelo contrário, a comunicabilidade com os espíritos sempre existiu. Desde que o tempo é tempo, que mundo é mundo, como diz o ditado. Sempre esteve aí. Antes de Jesus, nos exemplos que Moisés ia, se afastava das pessoas e ia ali captar as emanações do alto. Aí vem Jesus nos dizer que é possível fazer isso também. Outro exemplo de Pentecostes, por exemplo. A comunicabilidade dele quando vai ao Monte Tabu com 2 ou 3, agora me falha a memória, discípulos, e eles acham que Jesus está conversando com pessoas encarnadas, mas eram com 2 espíritos. Então, tá aí, sempre esteve. E foi muito natural. Mas a intervenção do imaterialismo, a intervenção dessa ciência no sentido único e exclusivamente material, como a amiga colocou aqui, começou a categorizar esses fenômenos ou esses efeitos como loucura, como alucinação, como superstição, misticismo, coisa de gente que está viajando aí na maionese. Então, esses fenômenos não passam de naturais. Eles serviam para que a gente entenda a origem das manifestações, que os espíritos podem falar conosco, que isso não é contra o que está lá na Bíblia, que muita gente fala, né? Ah, mas está lá, está dizendo que não é para praticar essa conversa com os espíritos. Hoje, Gilca, lá na palestra na Casa Chico, falou exatamente sobre isso. Para que colocar uma proibição de algo que o próprio Cristo fazia? E nos deixou o exemplo. Como nós seríamos melhores se não tivéssemos contatos com espíritos melhores do que nós? A mediunidade é reviver o tempo inteiro esse contato com esses espíritos amigos, com esse cristianismo redivivo que o Cristo quer que a gente viva, não só nos contentamentos dos gozos da matéria que estão aí à torta e à direita. A gente acabou de viver a semana que mais se fala sobre isso. Quando tudo está aí com esses convites de dizer, isso aqui é real, porque isso aqui você pode pegar, isso aqui você pode tocar, você pode ver. Até quando vamos nos contentar com a realidade dos sentidos físicos apenas? Quando somos seres muito mais do que físicos. Nós não somos seres físicos,
Nós só temos um corpo. Nós somos espíritos. Nós somos inteligências que vão muito além dessa casquinha. Como uma roupa que a gente bota, tira, amanhã já está com outra, com uma verde, com azul, com amarela. Então, quando a gente abandona essa opinião materialista, essa opinião de que não existe um espírito, essa opinião de que tudo se acaba com o evento da morte, como uma velhinha que se apaga, quando a gente abandona isso, por que seres inteligentes que vivem ao nosso redor não poderiam mostrar a sua presença para nós? Não poderiam se comunicar conosco? Não poderiam dizer, estamos aqui? Então, quando a gente pensa isso, voltando para essa pergunta que eu acabei de fazer, qual é a utilidade de um fenômeno como esse? Então, nós já falamos, primeiro, entender a existência dos espíritos, a possibilidade deles se comunicarem conosco e naturalizar isso, que isso está dentro das possibilidades espirituais, mas que hoje vem sendo cada vez mais raro pela desnecessidade de como eu falei, uso o exemplo novamente, de colocar o dedo no fio e levar um choque para dizer que a gente acredita na eletricidade. A gente já sabe que outras pessoas estudaram isso e nos trazem a benção de ter aqui, lâmpadas, internet, microfone, tudo isso aí funcionando por conta da eletricidade. Alguém duvida da eletricidade? Alguém já estudou eletricidade fora na época da escola que a gente via lá na aula de física, ou alguém que seja físico, né, que seja especialista, né? Eu não estou muito nessa time, amiga. Foi só nas aulas de física lá na escola mesmo. Então, quantas coisas nós aceitamos sem questionar? A gente só aceita. E às vezes coisas tão óbvias, nos demoramos tanto tempo nos questionando. Ontem uma amiga minha falava que a psicóloga dela disse assim: nossa, por que eu demorei tanto para aceitar Deus na minha vida? E isso é uma dor doída, quando a gente já vai lá em alguns anos à frente na nossa existência. Se a gente pode acordar, não tem um ditado que diz acorda para Jesus? Se a gente pode acordar, desperta, ó tu que dormes. Para que vamos esperar mais tempo? Para que vamos deixar para depois? Depois eu entendo o que eu já posso entender hoje. Então, ficou claro que entender que é possível esses fenômenos fortalece o nosso entendimento sobre a origem das manifestações espíritas e evita em nós aqueles velhos medos que as pessoas têm medo dos espíritos, superstições, aquelas coisas que vão se criando com o tempo, de casa mal assombrada, essas coisas não tem, esses ditados por aí, de rua que tem uma história de um espírito que mora nessa rua, pode até ter, mas são seres inteligentes que merecem o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração, as nossas orações. Então, seguindo aqui nos próximos itens, no item 98, e esses itens são escritos pelo Espírito Erasto, e ele vai falar como é que funciona também esse movimento, né, esse fenômeno de transporte. E ele diz que é imprescindível a presença de um médium, ou seja, médium é aquela pessoa ali que faz o intercâmbio com a espiritualidade. Então, de uma forma para nós elucidarmos, como ele explica aqui de uma forma mais detalhada, e aí fica o convite para leitura em casa, tarefa de casa desse item, o espírito usa-se do seu fluido, mas o fluido do médium envolve o objeto e o transporta da maneira que é possível. Claro que para isso exige-se uma afinidade entre o médium e o espírito. É um trabalho em dupla, é um trabalho que não acontece de forma individual. Ele até acontece sem o conhecimento do médium. Lembra que nós estamos falando de manifestações espontâneas? Então, muitas vezes o médium está ali doando um fluido e ele nem sabe. E o espírito vai e de repente aparece com flores. Tem exemplo de Divaldo que fala sobre isso. Tem um exemplo de Chico, que Anete Guimarães fala que uma mãe chega desesperada para conversar com ele, porque o filho que faleceu, desencarnou com 18 anos mais ou menos, ele prometeu que no dia do aniversário voltaria para dizer à mãe que a vida não acaba. O menino desencarnou com 18 anos, conscientíssimo da vida que não cessa, né? Da vida que continua, da vida real. Passou o primeiro ano e ele não apareceu.
No segundo ano de aniversário, a mãe vai até o centro de Chico, quem conta essa história é a Nete Guimarães. Ela vai até lá, chorando desesperadamente, diz: Chico, meu filho disse que no aniversário dele, ele viria me trazer uma mensagem. E aí Chico ficou rindo. E ela sem entender porque ele estava rindo. E ela chorando, de se acabar, com saudade do filho. Aí ele pega e tira do bolso uma foto. Seu filho é esse, minha senhora? E era a foto da cabeceira dela, que o filho dela deu a ela no aniversário dele, antes dele desencarnar. Eu chego a me arrepio. E Chico diz que esse espírito traz essa foto, deixa do lado da tipo escrivaninha, né? Aquela cabeceira ali do lado da cama, e diz: Chico, hoje minha mãe vai vir buscar uma prova de que a vida não termina no evento da desencarnação. E eu gostaria que você entregasse essa foto para ela e diga que eu estou bem. Exemplo claro de fenômeno de transporte. Vejam como é raro. Estamos falando de Chico Xavier. Tem-se esse exemplo, né, que a Nete Guimarães relata. Foi numa palestra dela, ela falando sobre isso. Mas olha a utilidade desse fenômeno. Vamos querer fenômenos de transporte só para satisfazer a nossa curiosidade? Olha o consolo para a vida dessa mãe. Essa mãe duvidou da existência da vida que continua após a desencarnação, após a morte. Ela agora tinha plena certeza de onde o filho dela estava, com quem ele estava e que ele estava bem. Como é que Chico arruma essa foto? E do filho dela, especificamente. E a foto que estava na cabeceira da cama dela. Então, são situações raríssimas de acontecer. E você pode se perguntar: oxe, Daniela, se é raríssimo de acontecer, por que você me fez sair de casa sábado à noite para escutar uma coisa que é rara de acontecer? É para a gente ter consciência que pode acontecer. E que a gente não precisa do raro. A gente não precisa que o nosso filho, se de repente o nosso filho desencarna, nossa esposa, nosso marido, alguém que a gente ama, vá para o lado de lá. A gente não precisa todo dia pedir uma foto. A gente não precisa todo dia dizer: oh meu Deus, eu só acredito se ele viesse, ele disse o apelido que só eu chamava ele. Mas a gente entender, dentro desse crivo da razão, que Kardec nos convida, que a espiritualidade está muito mais próxima de nós do que às vezes a gente quer perceber ou se deixa perceber. Que está tudo ali pertinho. Então, sabemos que já é difícil, creio eu que Dulce e as outras pessoas que falaram sobre manifestações de efeitos físicos falaram, os efeitos físicos vão ficando cada vez mais raros. Não precisa mais de ruído, de pancada, de levitar, de descer. Imagine então o de transporte, os fenômenos de transporte, porque exigem que o espírito se esforce para combinar os seus fluidos com os fluidos do médium. É quase, como eu disse, é um trabalho de mão dupla, é um trabalho de conjunto. Então, Kardec nesse item, ele traz um trecho que eu achei incrível, que ele coloca assim, que os fenômenos de transporte são complexos e de natureza múltipla e exige circunstâncias especiais, porque ele estava falando justamente dos outros fenômenos, que são também de efeitos físicos, batidas, ruídos, etc. E aí ele diz: quanto aos incrédulos e aos sábios, que são piores que os incrédulos, não me cabe convencê-los e não me ocupo com eles. Um dia serão convencidos pela evidência dos fatos e precisarão se curvar diante do testemunho unânime dos fenômenos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que de início rejeitaram. É aquele exemplo da gravidade, como eu falava. Riram, né, quando falaram que a Terra era redonda. Eita, que loucura! Eita, doido! E aí, quantas provas nós temos hoje disso? Então, Kardec coloca assim: os fenômenos espíritas não... Kardec, na verdade, aqui é Erasto, né? Kardec faz aqui essa organização, mas é o espírito Erasto. Os fenômenos espíritas não são produzidos para servir de espetáculo, nem para divertir curiosos. Às vezes a gente chega na casa espírita, né, querendo conversar com aquele ente querido, querendo uma mensagem do meu paizinho, querendo falar com a minha vovó,
querendo alguém, querendo um consolo, um aconchego. E tem tantos outros espíritos querendo já nos trazer uma espécie de preparação para esse momento. Às vezes a gente não espera o tempo certo das coisas. A gente às vezes ainda tropeça tanto na arte do confiar, do esperar. Ansiedade, tanto se fala nisso hoje em dia. E lembra dos 50 a 70 mil pensamentos que eu falava? Como a gente precisa ordenar esses pensamentos? Colocar isso dentro de uma ordem, né? Ordenar os pensamentos é colocar ordem. E o Espiritismo como nos ajuda a isso? Mas não está aqui para divertir ninguém, para satisfazer a curiosidade de ninguém. Pelo contrário, está aqui para lhe oferecer a mão para você se transformar. Se é isso que você quer, você está no lugar certo. Se é isso que você está buscando, você encontrou as respostas, que talvez você ainda não tenha todas, mas vai chegando de pouquinho, vai chegando aos poucos. E aí Kardec ainda coloca, né, nessa organização que muitos vão dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, esses fenômenos de transporte, nós estamos falando aqui. Mas, se não tivesse havido outros meios de convicção, o Espiritismo não contaria hoje com a 100ª parte dos seguidores que possui. Sabe como é que o Espiritismo chega para nós? Falando ao coração, é que se conseguirá o maior número de adeptos. Não é levitando os objetos, não é transportando os objetos, é transformando-nos moralmente, é trazendo consolação às nossas dores, é explicando as nossas dúvidas, é trazendo clareza para boa parte dos nossos anseios, é sair dos fenômenos para caminhar para Jesus, é sair da curiosidade para a certeza de uma fé raciocinada, é sair da superstição para a moral do Cristo desenvolvida. Lembra quando a gente falou aqui os caracteres da revelação espírita? Um deles nós falamos, veio desenvolver a moral do Cristo. Não viemos instituir nenhuma moral nova, mas desenvolver, deixar mais claro para o nosso juízo ainda imperfeito. Então, quando a gente fala ao coração, aí sim, quando a gente cuida dessas feridas que a gente carrega às vezes há tanto tempo, aí sim faz sentido. Aí sim chega no seu objetivo. Lembra que a gente falou de mediunidade já também hoje? Que serve para a transformação da humanidade? Olha que ferramenta incrível para nos lembrar essa misericórdia de Deus conosco e o caminho seguro para Jesus, ajudando e sendo ajudados. Lembra também quando eu falei, abre aspas, você precisa desenvolver sua mediunidade, que é uma frase que a gente escuta muito nos contextos da Casa Espírita. O pessoal chega no atendimento fraterno e diz, olha, eu vim aqui porque disseram que eu tenho que desenvolver minha mediunidade. Como é que a gente vai contornar isso? Explicando que tem muito mais antes. Tem muito mais antes. É segurança, espiritismo é clareza, é pé no chão, solidez, não é oscilação, é transformação, é não satisfazer a curiosidade para ajustar os nossos remos, as nossas velas para onde a gente quer. Então eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz lá no início. O que mais a gente precisa para ter fé? O que mais a gente precisa para confiar? Precisa de mais provas? Precisa de mais outro exemplo, fora esse da foto que eu acabei de dizer, fora os vários que tem na Revista Espírita, nesses próprios itens, que como eu disse no início, né, nós estamos aqui provocando, né, as reflexões, a gente não tem esse tempo para falar de todos, mas que os espíritos levam flores, doces, anéis de pessoas que já desencarnaram, perfumes. Nossa, chega a arrepiar aqui, amiga. Então, às vezes, tem um exemplo no livro que o espírito leva um anel de uma pessoa que já tinha desencarnado, estava lá no seu túmulo. Como danado que ele tirou isso? Se não por esse fenômeno que nós estamos falando hoje. Mas precisamos disso ainda? Espero que a nossa resposta seja não. Mas se no fundo, nós ainda precisarmos, nos debrucemos nessa literatura tão extensa que nós já temos, para que não sejamos nós aqueles que precisam tocar no fio desencapado para acreditar na eletricidade. Para que sejamos nós aqueles que pular essa etapa. Vamos aprender de coisas novas,
Vamos entender como são esses fenômenos inteligentes que às vezes eu até já senti, mas não sabia que era isso. Eu até sonhei, eita, isso aqui faz sentido. Eu até entrei no lugar e tive um sentimento estranho. O que é isso se não é mediunidade? Se não é espiritualidade nos trazendo algo para que a gente reflita? Saiamos do campo da curiosidade, da incredulidade, para o campo da certeza, da segurança. Essa decisão já existe, gente. Só basta que a gente tome. Só basta que a gente dê esse passo, que a gente pule e vá. E no nosso último item de abordagem hoje, que é o 99, né? Nós vimos 96, pulamos aí o 97, porque ele é basicamente um resumo do anterior. O 98, que nós falamos que o Espiritismo traz as pessoas para próximo quando fala ao coração. E no 99, Erasto, inclusive, ele faz uma espécie de correção de algumas explicações que um espírito menos elevado que ele oferece. Por que eu escolhi também falar sobre isso? Para a gente lembrar que não basta ser espírito para saber de tudo, para tudo compreender. Que às vezes a gente acha, né? Foi o espírito que me disse. Eita, então é verdade verdadeira, como diz o ditado. Calma que não é bem assim. Lembra que os espíritos são os homens sem a matéria. Uns mais elevados, outros menos. Então, o espírito Erasto, ele vem e ajusta, por ser mais esclarecido que o outro espírito, que tinha menos conhecimento, e ele ajusta nesse item 99 alguns pontos que o espírito disse, mas que não fica tão claro. Então, ele vai falar que a produção desse fenômeno depende da natureza do médium, como nós já dissemos, dessa afinidade que ele tem com o espírito, que muitas vezes quando se está em um ambiente que está todo mundo em oposição, ou seja, está todo mundo descrente, o fenômeno fica ainda mais difícil de acontecer, porque fica aquela energia vibrando justamente ao contrário, né? Vibrando justamente o oposto. E aí ele pergunta, como você traz os objetos? Você segura com a mão? O espírito diz que não. Ele justamente explica aquilo que eu falei antes. Ele pega o fluido do médium, mais o fluido do espírito, envolve o objeto e o transporta de um canto para o outro. E aí nós vemos que geralmente os objetos são leves, né? São flores, perfumes, doces, fotos. Desculpa. Porque quanto mais for de peso, embora a gravidade para a espiritualidade seja diferente do que a gravidade que nós conhecemos, mas eu não vou entrar nesse mérito, que aí já é um assunto físico e científico demais para meu conhecimento. A espiritualidade, geralmente, quando acontece isso, nas raras vezes, são objetos mais leves. E aí, nesse último item, que tem a parte que eu mais me afeiçoei desse texto, por isso eu deixei para o final, que inclusive foi postada no Instagram da casa, é a nota de Erasto, da questão 16, que está nesse item 99. Porque Kardec pergunta, existem fenômenos que passam como naturais, mas deviam ser atribuídos aos espíritos? Ou seja, tem coisa que a gente acha que foi o vento, mas foi os espíritos? Essa é a pergunta de Kardec. E a nota de Erasto, ele diz, não se deve atribuir aos espíritos o que é obra do homem. Entretanto, estejamos certos de que a influência oculta que eles exercem é constante e produz ao redor dos encarnados 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários ao cumprimento das tarefas que esses encarnados têm que realizar em suas existências terrenas. Somos influenciados pelos espíritos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta é que sim. Muitas vezes são eles que dirigem os nossos pensamentos. Somos mais influenciados, inclusive, do que imaginamos. Não quer dizer que somos fantoches. Eu sempre digo isso. Não quer dizer que a obsessão é culpa dos espíritos apenas. Qual é a nossa parte de tudo isso também? Então, não se deve atribuir, isso são os espíritos. Caiu um copo lá em casa, foi os espíritos. Depois da palestra de Daniela, é tudo fenômeno de transporte. Muitas vezes foi o vento, muitas vezes foi uma outra causa realmente física. Então, que a gente não atribua tudo à espiritualidade. Espiritismo é autorresponsabilidade. É ver o que é que eu tenho a ver com essa história. O que é que eu tenho aí para contribuir com tudo isso. E se eu sei, hoje, fui lá no Bezerra
e aprendi que os espíritos me influenciam, então que os bons espíritos me influenciem. Que eu peça em minhas orações que meu anjo da guarda me guie, me dê direcionamento quando me faltar paciência, me dê luz, amor, cuidado. Quando a gente lê essa questão, a gente tende a levar para o lado negativo, que é como que os espíritos que não querem tanto o nosso bem estão ali no nosso ouvido, né? E a espiritualidade amiga, que está ali querendo nos transportar de imperfeitos para bons. Que como espíritos bons querem fazer de nós bons espíritos também. Porque um bom espírito não só pratica o bem, ele ainda estimula que a gente também seja bom espírito. Então, essa finalidade de entendermos que estamos em constante comunicação com eles, influência com eles, é para nos lembrar que eles estão a todo tempo nos amparando. Então, para resumir e fechar aí nossas considerações de hoje, depois que nós falamos que Espiritismo precisa falar ao nosso coração, que mediunidade tem como finalidade a nossa renovação, tanto individual quanto da humanidade, que ser médium não é só receber espírito, que ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, que ser médium é se habilitar nesse intercâmbio com proveito para a reforma geral, intercâmbio com o alto, com os espíritos que nós também precisamos ajudar muitas vezes. Então é a gente entender que não é a sensação do fenômeno, mas é a utilidade. Espiritismo precisa de utilidade e ele está sendo útil na nossa transformação o tempo inteiro, desde que nós queiramos, desde que nós deixemos que Jesus e essa codificação consoladora fale ali no nosso coração, fale nas nossas dores, que nos atraia e deixar que essa espiritualidade amiga influencie os nossos pensamentos. Entendemos que é possível transportar objetos, mas que nós estejamos e tenhamos coragem de transportar para longe as nossas imperfeições, as nossas paixões, os nossos vícios e entender que não precisamos mais de efeitos físicos, precisamos de efeitos inteligentes que nos transformem, que nos inspirem, que nos convidem a essa transformação. Então, meus irmãos, esperamos que essas considerações de hoje tenham trazido boas ideias, boas reflexões e que saímos daqui com essa confiança, com essa clareza da bondade que é de Deus conosco, de termos a capacidade de ter uma fé raciocinada, com inteligência, com lógica, com razão, com propósito. E lembrar que o que nos traz paz é o que toca o nosso coração, é o que nos esclarece e nos transforma. Então, obrigada pelos ouvidos atentos, ao amigo Soares novamente pelo convite, deixar aí o abraço da Casa Chico, também a amiga Silmara, a todos que fazem aqui o Bezerra, a quem está chegando agora há pouco, a quem vai ver depois. Minha palavra é só gratidão, meus irmãos.